Olá, eu sou Ana Dantas e nesse vídeo eu vou falar algumas dicas sobre apresentação. Então, se você tem interesse por esse assunto ou temas correlatos, se inscreve aqui no canal e você vai receber outras informações sobre inúmeros temas da área. A primeira pergunta que eu vou responder é: você tem alguma dica para quando a gente está no meio de uma palestra e percebe que o seu público está desanimado? Bom, gente, isso acontece. As pessoas, quando estão falando, em alguns momentos, as pessoas que falam bastante, isso algum momento acontece. Eu acho que o primeiro aspecto importante às vezes essa situação pode ser prevenida. Como? Eu tenho um curso que eu falo um pouco sobre isso. Isso é algo que pode ser previsto. Antes da palestra, você tem que saber quem é a sua audiência, alguns elementos da tua audiência. E no dia, antes de começar a palestra, você também precisa entender qual é a motivação daquelas pessoas na sua palestra. Então, são elementos que, em um planejamento correto de apresentação, eles podem ser minimizados e previstos. Tá, mas vamos lá. Está acontecendo a minha palestra e eu percebo isso, mesmo tendo planejado, sabendo o perfil da minha audiência, sabendo os objetivos, meus objetivos, enfim, tudo planejado dentro da normalidade, digamos assim. E esse foi um imprevisto, eu percebo que ninguém está interessado. Acho que a gente tem algumas possibilidades, eu vou falar isso, uma questão bem pessoal. Para mim é muito importante parar mesmo, para a palestra, porque você vai estar desmotivado, a sua qualidade vai piorando, dali em diante ela vai cair, você não vai conseguir retomar porque você está emocionalmente abalado. Então, quem sabe, dependendo da quantidade de pessoas, se for um grupo bem pequeno, por que não parar e falar: gente, estou me sentindo um pouco achando algo estranho, né? Tô percebendo que vocês não estão muito motivados. Aconteceu alguma coisa que eu não estou sabendo? Tem alguma coisa acontecendo que eu não fui informado? Comigo já aconteceu essa situação. Eu chegar para ministrar uma palestra em uma empresa que tinha um problema relacionado à questão dos funcionários. Eles tinham acabado de sair de uma reunião super tensa relacionado a problemas da empresa, problema deles. Ou seja, entraram na palestra, queriam ficar conversando entre eles, enfim. Eles não estavam com foco no que eu estava falando. Bom, naquele momento, a minha estratégia, quando eu falei, tem algo acontecendo que eu não estou sabendo, e na hora uma pessoa levantou a mão e falou: olha, não é nada com você, eu peço desculpa em nome do grupo, porque eu era uma convidada que estava lá. Peço desculpa em nome do grupo, mas nós estamos com um problema e por isso estamos um pouco tensos e tal. Eu passei a saber o que estava acontecendo com eles. E neste momento eu falei: tá, vocês querem que a gente termine a palestra aqui e vão resolver o problema de vocês? Ou, quem sabe, a gente faz assim: vocês entram na minha conversa aqui, falam comigo, interagem um pouco mais, vou mostrar coisas interessantes para vocês e eu termino um pouco antes a palestra para vocês poderem conversar e discutir sobre o assunto que está incomodando vocês. Então, foi uma alternativa. Agora, depende da situação. Nesse dia foi fantástico, porque eu não só retomei, como eu retornei com uma energia muito boa, porque as pessoas perceberam naquele momento que eu estava entendendo eles. Eles estavam vindo de um local que as pessoas que não estavam se sentindo entendidas, acolhidos, e de repente eu estava acolhendo o problema deles. Então foi muito boa a palestra. Eu tentei terminar um pouquinho antes. Eles fizeram tantas perguntas que eu acabei utilizando o tempo que foi designado para a palestra. Então, depende, a gente tem que criar, né? Seja criativo, mas um ponto é fundamental. Se coloque no lugar da sua audiência. O que será que eles estão sentindo, né? Tente entender, tente quebrar de alguma forma, ou diga para a sua audiência o que você está sentindo.
Olha, gente, eu preparei esse material aqui com a sensação que vocês iriam gostar, mas tem algumas pessoas, muitas pessoas no celular e parece que não está interessante. Será que eu posso... Quem sabe vocês me ajudam a melhorar o que está acontecendo, né? Assim, mas falar do seu sentimento. Olha, eu não estou muito à vontade, estou percebendo que, sei lá, vocês parecem que não estão gostando, né? O celular é a primeira coisa, né? Às vezes a gente está falando, quando olha metade da audiência, né, do seu público está lá com o celular. Conversa com o seu público. Ai, gente, como é ruim. Estou me sentindo mal, né? Não tá legal. Então, eu acho isso importante. Crie um ponto, tá? Agora, lembre-se, isso não deve acontecer. Isso só acontece quando existe um imprevisto e você não fez o planejamento correto para chegar até o momento que você chega na frente da sua audiência. Mais uma pergunta. Você já teve a sensação que em uma palestra tudo ia dar errado, mas no final deu tudo certo? Sim, gente, já aconteceu comigo. E com muitas pessoas, tenho certeza. Bom, foi uma apresentação que eu fui fazer numa escola e essa apresentação era para professores. Fazia parte de um grande projeto e... as informações que eu tive antes de chegar na palestra você vai ministrar a palestra para professores. Ok, então eu estava com uma palestra adequada para apresentar para outros professores. Ok. No dia da palestra, eu chego na escola e vem uma colega, professora também, que tinha feito uma apresentação antes da minha, em pânico, e ela olha para mim e fala: se prepara. Levei uma ferroada. Aquele momentos de pânico, vou cair na jaula dos leões. Aquele desespero, nervosismo, falei, meu Deus. Eu falei, tá, o que aconteceu? O que está acontecendo? Porque a audiência, ela é reativa por algum problema, alguma coisa que está acontecendo. E é isso que a gente tem que compreender. Foi isso que eu fiz naquele momento. Eu perguntei para ela, o que está acontecendo? Era um grande projeto que estava sendo desenvolvido e a escola participava desse projeto, mas os professores não concordavam muito com esse projeto. Então, no momento que a gente estava num evento, nós éramos pessoas de fora que estavam ali e os professores não concordavam com aquele projeto. Então, eles estavam colocando toda o não gostar em todos os palestrantes que estavam falando ali. Nesse momento, para mim, sempre quando eu tenho esse tipo de desafio, aliás, antes de qualquer palestra, eu gosto de ter pelo menos 10 ou 15 minutos sozinha, sem ninguém. Escuto um canto e tal, eu passo, eu penso, eu olho para a audiência, enfim. Eu fui lá, parei e pensei, e agora? E me veio o conteúdo que eu ia apresentar. Eu estava apresentando um conteúdo diferenciado. Nesse momento eu fui trabalhar com gamificação nas escolas, então de certa forma eu tinha uma facilidade no sentido de ser um assunto que os professores tinham interesse. Era um assunto na área de inovação, então era alguma coisa nova. Porém, nos primeiros minutos, quando eu começo a apresentação, eu já comecei a sentir as reações, né? A reatividade, no sentido de, não, mas que isso não é uma coisa legal, que bem ao contrário, que a gente tem que combater, enfim. Nos primeiros momentos eu já senti alguns comentários e naquele momento eu acho que veio uma percepção que eu carrego para toda a vida. A primeira conexão, isso tem muitos anos, a primeira conexão que a gente tem que estabelecer com a audiência da gente é a emocional. No momento que você conquista essa confiança emocional com a sua audiência, não vai dar errado. A coisa vai. E foi isso que aconteceu. E esse momento é um momento de insight, de criação e que às vezes lá no planejamento você já conseguiu prever isso também. Naquele momento eu olhei para a minha audiência
e eu percebi que eram jovens professores. Geralmente, jovens professores têm jovens filhos. E naquele mesmo momento eu lembrei de um dado, e esse dado fala o seguinte, que 92% das crianças até 2 anos de idade já são jogadores. Por quê? Porque estão lá digitando no celular, já estão fazendo os primeiros jogos, só que a pessoa não se dá conta disso. E quando eu lembrei desse dado, a primeira coisa, quem tem filho aqui? 80% levantou a mão, tinham filhos. Quem tem filhos até 10 anos? Menores, até 5, e fui brincando e falando um pouquinho como era ter filhos, e aí alguém contou alguma história do filho, porque mexeu com o filho, gente, sou mãe, né? Mexeu com o coração. Alguém contou uma história, eu lembrei da história dos meus filhos, porque geralmente nas minhas apresentações eu falo dos meus filhos, porque mãe é assim, ela carrega o filho em tudo que é lugar. Enfim, começou a descontrair até o momento que eu cheguei onde eu queria. Quem tem filho até 2 anos de idade? Uns 8 ou 9 professores levantaram a mão. Eu perguntei, tá, e eles já estão lá no celular? Com o maior orgulho do mundo, os pais, sim, ele já põe o dedinho e quer digitar, chega na musiquinha, não sei o quê, e aí eu mostro a estatística, tá? Então, as crianças até 2 anos de idade, 92% já são jogadores. Aí todo mundo ficou em choque. Eu conquistei a minha audiência naquele momento, porque eles ficaram interessados pelo tema. O que eu fiz? Eu coloquei uma situação, um problema para eles. E a partir daquele momento, eu conquistei a minha audiência e a minha apresentação foi uma das melhores apresentações que eu já fiz. Porque eles interagiram muito, eles perguntaram, eles me ajudaram. A gente construiu aquela apresentação junto. Então, assim, foi muito boa. E foi um momento de relaxamento, né? Tanto para mim, quando eu percebi que a coisa estava andando, que ia acontecer, como para aquela audiência que estava muito tensa antes daquele momento que a gente vivenciou. Então, é possível sim, não desanime. Nestes momentos, lembre-se, a criatividade é sua melhor ferramenta.